E salve, meus queridos! Deixa eu me ajeitar aqui, beleza? Hoje nós vamos tratar sobre ação penal, segunda fase da Persecutio Criminis. Saudade de vocês. Gente, o que é a ação penal? O que visa a ação penal? A ação penal, ela objetiva a aplicação do direito penal objetivo através do Estado juiz. Ele detém a jurisdição, que vai ser um assunto que nós vamos tratar mais adiante, tá? A primeira fase, nós vimos, o inquérito policial visa justamente colher elementos informativos para dar subsídios ao titular, aquele que possui legitimidade para propor a ação penal. Ok? A ação penal, em regra, ela é pública, mas nós também temos situações em que a ação penal passa a ser de natureza privada. Primeiro ponto: como dar-se início à ação penal? Se porventura o titular for o Ministério Público, ele, ao receber os autos do inquérito policial, ele pode propor a ação penal pública. Na verdade, o Ministério Público, ele, entendendo que há indícios de autoria, de materialidade, ele tem a obrigatoriedade de propor a ação penal pública. Através de quê? Através de uma exordial, de uma petição inicial chamada denúncia, cujos requisitos estão no artigo 41 do Código de Processo Penal. Entretanto, o membro do Ministério Público, ele pode também, ao receber os autos do inquérito policial, requisitar o quê? Novas diligências. Ou ele pode também, entendendo que não há elementos suficientes para a propositura da ação penal, não há indícios de autoria, de materialidade, requerer o arquivamento do inquérito policial, que já foi objeto de estudo. Ok? Beleza? Quais são as espécies de ação penal? Em regra, a ação penal, como eu falei, ela é pública, incondicionada, ou seja, o Ministério Público age independentemente de qualquer tipo de provocação. Existem situações em que a ação penal, ela também é pública, entretanto, exige-se uma condição de procedibilidade. Essa condição de procedibilidade pode ser uma representação do ofendido ou do seu representante legal, ou, em outras situações, é possível que a ação penal se dê início através de quê? De uma condição de procedibilidade chamada requisição do ministro da Justiça. Qual é a situação, Bruno, me exemplifique, em que a ação penal pública será condicionada à requisição do ministro da Justiça? Se o crime for praticado contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, seria um exemplo. E a ação penal pública condicionada à representação? Lhe digo um exemplo, se for caso de quê? De estupro praticado contra maior
de idade. Entretanto, se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a ação penal ela é pública incondicionada. Representação e requisição do ministro da Justiça, então, são condições de procedibilidade sem o qual o Ministério Público fica de mãos atadas ao crime, entretanto, ele não poderá oferecer a denúncia. Ok, gente? Condição de procedibilidade. Esta é a natureza jurídica da representação e da requisição do ministro da Justiça. Ação penal privada, nós temos três: a exclusiva ou privada propriamente dita, 99,99% dos casos é desta natureza, a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Então nós vamos analisar cada uma dessas espécies de ação penal. No próximo encontro nós começaremos com a ação penal pública incondicionada, ok, gente? E daí em diante nós falaremos sobre a ação penal pública condicionada, falaremos sobre representação, sobre requisição, sobre possibilidade de retratação da representação, vamos falar sobre os prazos para a propositura da ação, ou qual o caso de ação penal privada personalíssima, ok? Quando a ação penal privada será subsidiária da pública, qual é a participação do Ministério Público na ação penal privada. Então existe muita coisa para a gente tratar, beleza? Me perdoe por este tempo em que eu fiquei ausente. Agora estamos retornando com todo o gás, tentando dividir meus horários para que este projeto de facilitar o aprendizado, trazendo pequenas notas, não se acabe. Então estou tentando adequar o meu horário da melhor forma possível. Então curtam, compartilhem, se inscrevam. Vou trazer também vídeos ainda sobre prática penal e sobre direito penal. Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!